E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já vai deixando o seu curtir, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, assim você ajuda ele a crescer. Vamos nessa? Hoje eu vou contar a história de Natasha Kempush, que foi sequestrada aos 10 anos de idade e passou 8 anos refém de seu sequestrador, até que aos 18 anos ela conseguiu finalmente fugir. Natasha Maria Kampusch, nascida em Viena, Amsterdã, 17 de fevereiro de 1988, filha de Ludwig Rock e Brigitta Cirne. Na infância, ela não tinha boa relação com a mãe. Natasha a descrevia como alguém de natureza energética e decidida, pouco afeita a demonstrar emoções. Alguém que não tolerava fraquezas nos outros e detestava vulgaridade. Já seu pai era alegre, carinhoso e brincalhão, mas pouco aplicado ao trabalho. Era dono de uma padaria e bebia muito com os amigos à noite. Sua família incluía 2 irmãs adultas e 5 primas e primos. Suas irmãs, filhas do primeiro casamento da mãe, a tratavam como o bebê da casa, treinando-o para ter filhos no futuro, dando-lhe banho, alimentando-a, trocando suas fraldas, levando-a a passear pelas ruas do bairro no carrinho de bebê, vestida com as belas roupas que a mãe costureira lhe fazia. Brigitta, uma mulher que engravidou precocemente aos 18 anos e tinha 38 quando Natasha nasceu, teve que amadurecer rapidamente. Separada do primeiro marido, trabalhou duramente para sustentar as 2 primeiras filhas. Era com sua avó materna, porém, que na infância Natasha se sentia mais confortável e segura. Na casa da avó, ela era mimada com chocolates, andava de bicicleta com outras crianças da rua e colhia cerejas e groselhas dos arbustos da casa. Aos 10 anos, era uma comilona compulsiva, uma menina frustrada e solitária. Em casa, como forma de combater o tédio e a solidão que considerava ser sua vida, assistia a todos os canais e programas de televisões possíveis, já que a família não se importava com o que ela assistia. Foi através da televisão a cabo que acompanhou várias reportagens e documentários sobre crianças desaparecidas ou raptadas e assassinadas naquela região da Austrália e na Europa na época. Seus pais se separaram quando Natasha tinha apenas 5 anos e se divorciaram após seu desaparecimento. O sequestrador Wolfgang era um técnico de telecomunicações austríaco, filho único de Karl Ewald. Seu pai era vendedor de uma empresa de bebidas e sua mãe, que o mimava desde criança, era vendedora de sapatos. Durante algum tempo, exercendo sua profissão, Wolfgang trabalhou na Siemens. Depois que deixou este emprego, trabalhou como autônomo, fazendo reformas em casas e apartamentos. A casa em que vivia, na pequena cidade nos subúrbios de Viena, pertencia anteriormente a seu avô, Oskar, que a comprou após a Segunda Guerra Mundial. No período da Guerra Fria, Oskar e seu filho Karl construíram nela um abrigo contra bombas, que se tornaria a origem da masmorra de Natasha. Wolfgang passou a morar na casa em 1984, após a morte de seu avô. Wolfgang era obcecado por limpeza e organização. Tinha Mein Kampf de Adolf Hitler como um de seus livros preferidos na prateleira. O sequestro. Natasha saiu de casa no dia 2 de março de 1998 do conjunto habitacional onde morava para a escola, onde cursava a 4ª série. Aborrecida e frustrada depois de uma discussão com a mãe, havia saído de casa sem beijá-la como sempre fazia. Com sua mochila e seu casaco vermelho, caminhou por um dos becos rodeados de casas com jardins que ligava ao conjunto habitacional à rua Melangace, a caminho da escola.
Ao caminhar pela rua, notou à sua frente uma caminhonete branca parada e um homem moreno de olhos azuis do lado de fora que olhava ao redor sem interesse. Preocupada, hesitou entre atravessar a rua ou continuar em seu caminho. Resolveu continuar e, ao passar por ele, foi agarrada rapidamente e jogada dentro da caminhonete que estava com porta aberta. Nos primeiros dias, buscas foram feitas com o uso de cães e helicópteros e cartazes foram afixados em todas as escolas de Viena e arredores. Uma testemunha de 12 anos afirmou ter visto a menina ser agarrada por 2 homens e jogada dentro de uma van branca. Quando esta pista foi finalmente investigada, uma grande busca policial se deu nas semanas seguintes, com 776 vans sendo revistadas em toda a área metropolitana de Viena e cidades vizinhas. Entre as vans revistadas estava o do sequestrador Wolfgang, que vivia a cerca de meia hora de carro do centro da capital, mas o veículo não levantou nenhuma suspeita. Investigado numa batida policial, ele disse à polícia que tinha passado toda a manhã do sequestro em casa e que usava a van para transportar material para sua casa que estava reformando. Como Natasha estava com seu passaporte quando foi raptada por causa da viagem à Hungria com o pai, as buscas foram também levadas ao exterior. Acusações contra sua família complicaram mais as investigações, com insinuações de que a mãe dela estava de alguma forma envolvida no crime ou em seu acobertamento. Durante os 8 anos em que esteve sequestrada, Natasha foi mantida numa pequena cela de 5 metros quadrados na garagem da casa de Wolfgang, cuja entrada ficava escondida atrás de um armário. Sem janelas e à prova de som, a cela tinha uma porta feita de concreto reforçada com aço. O pequeno local tinha uma pia, um vaso sanitário e uma cama tipo beliche, onde ela dormia na parte de cima e usava a escada para pendurar as roupas. O espaço tinha 2,70 metros de comprimento, que ela cobria com apenas 6 pequenos passos, e 1,60 de largura e 2,40 de altura. Com 20 pequenos passos, Natasha dava a volta em toda a área do cativeiro. O ar na cela vinha de um ventilador instalado no alto, que passava por um tubo no teto vindo da garagem. O ruído deste ventilador, nunca desligado, iria quase enlouquecê-la pela repetição constante nos primeiros meses. Em sua primeira noite de cativeiro, Natasha, que ao ser jogada na van achava que gritava, mas não conseguia produzir nenhum som. Perguntou ao raptor qual o tamanho dos sapatos dele. Vendo os documentários na TV, havia aprendido que o refém deve sempre tentar conseguir todas as informações de seu sequestrador para posterior identificação. E pediu ao Wolfgang que antes de apagar a luz de sua cela lhe colocasse na cama e lhe contasse uma historinha. Ele leu A Princesa e a Ervilha parte 2 de um livreto de contos infantis tirado da mochila escolar da menina. Nos primeiros 6 meses de cativeiro, ela não teve permissão de sair da cela em nenhum momento. Não pôde tomar banho a não ser na pequena pia da cela. Não podia olhar nem falar com Wolfgang sem autorização. E por vários anos não pôde deixar o pequeno espaço à noite. No primeiro ano, era obrigada a chamar seu captor de mestre, o que sempre se recusava a fazer, mostrando rebeldia que lhe custaria algumas surras. Com 1 ano e meio de cativeiro, ele decidiu que Natasha não podia mais usar seu nome e agora pertencia a ele. Assim, ela foi obrigada a escolher outro nome e passou a chamar-se Bibiane, sua identidade pelos 7 anos seguintes. Em dezembro de 1999, aos 21 meses de cativeiro, ela pôde respirar ar puro pela primeira vez, quando Wolfgang lhe permitiu passar alguns minutos no jardim da casa com ele à noite. Pouco tempo depois, ele lhe disse seu verdadeiro nome e, com isso, Natasha teve a certeza de que seu captor nunca a deixaria sair viva dali. Submetida a anos de abuso físico e mental após entrar na puberdade,
Natasha muitas vezes dormia algemada a Wolfgang na cama dele. Era obrigada a raspar a cabeça para que os fios não ficassem pela casa. Passou período de fome, chegou a apanhar inúmeras vezes numa semana, até ouvir sua própria espinha estalar. Era obrigada a lavar, cozinhar, arrumar e limpar a casa quase sempre nua, geralmente apenas de calcinha e boné. Quando Wolfgang resolveu fazer uma reforma na casa, que durou anos, Natasha foi seu único operário. Chegou a carregar sacos de cimento pesados demais para sua idade, instalar piso, montar janelas e quebrar concreto, sempre sob as ordens dele e vigiada de perto. Qualquer erro, principalmente com a preparação da comida, era motivo para gritos e tapas. No fim do dia, quase sempre voltava a ser trancada em sua masmorra. Tentou 3 vezes o suicídio, uma delas em 2004, incendiando papéis sobre a chapa elétrica para esquentar comida que tinha na cela, de maneira a morrer por envenenamento provocado pela fumaça, após ouvir seu nome num programa de rádio que debatia um novo livro sobre pessoas que haviam desaparecido sem deixar vestígios. Por 2 vezes anteriormente já tinha tentado tirar sua vida, estrangulando-se com peças de roupa aos 14 anos e tentando cortar os pulsos aos 15, sem conseguir levar a fim seu intento em nenhuma delas. Com 16 anos, em vários períodos, Wolfgang reduziu sua ração diária a 1/4 do necessário a alguém da idade dela. Nessa idade, chegou a pesar apenas 38 quilos, com 1,57 metros de altura. Achava-se uma visão triste no espelho, careca, com as costelas aparentes, maçãs dos rostos fundas e finos braços e pernas cobertos por hematomas. Em uma oportunidade, quando ela demorou a cumprir uma de suas ordens, ele lhe atirou um canivete que perfurou seu joelho. A casa, onde havia um interfone entre os cômodos comuns e a cela de Natasha para que o sequestrador pudesse falar com ela sem descer até lá, foi várias vezes visitada pela mãe de Wolfgang, que chegou a cozinhar e arrumar para o filho. Ela, porém, declarou depois que nunca notou a presença de mais alguém na casa, apesar de, por vezes, notar um certo toque feminino em sua arrumação, mas sem nunca atinar de onde aquilo poderia ter vindo. Depois dos primeiros anos, Natasha podia passar grande parte do dia na parte de cima da casa, mas era levada de volta à câmara para dormir ou quando o sequestrador saía para trabalhar. Durante seu tempo ali, teve acesso à televisão e rádio, controlados por Wolfgang. Nos últimos anos de cativeiro, ela chegou a ser vista no jardim e até no carro dele, e um dos colegas de negócio de Wolfgang disse ter visto a jovem com ele quando o sequestrador esteve em sua casa para pedir um trailer emprestado. Depois de alguns anos de cativeiro, em que o mais longe que chegava de sua cela era o jardim da casa, Wolfgang a levou ao mundo exterior. O estado psicológico de Natasha e o domínio mental dele sobre ela, além de sua constante presença física, sempre a centímetros de distância, impediram, entretanto, qualquer possibilidade de fuga. Estiveram uma vez numa loja de material de construção e num passeio de carro até Viena foram parados numa batida policial na estrada. O policial chegou a pedir os documentos de Wolfgang e do carro e olhar para ela, Natasha, no banco do passageiro. Em pânico com as ameaças de morte a ela e a quem chegasse ao carro em caso de qualquer reação, ela se manteve paralisada e o veículo foi liberado. Pouco antes de fazer 18 anos, Wolfgang levou Natasha a uma estação de esqui nas montanhas perto de Viena para esquiarem por algumas horas. Depois de libertada, ela inicialmente negou esta viagem, mas acabou admitindo ser verdade, dizendo que não teve nenhuma chance de escapar. Esta viagem foi planejada meticulosamente por Wolfgang, que ao seu jeito psicótico tentava estabelecer uma vida normal com Natasha como homem e mulher. Foi a primeira vez em 7 anos que ela esteve em campo aberto.
O tempo todo esteve com o sequestrador próximo a ela, lembrando-lhe que a mataria e a qualquer um caso ela chamasse alguma atenção. No único momento sozinha que teve nesta viagem, a primeira vez em que ficou só, sem estar em sua cela após quase 8 anos, Natasha conseguiu ir ao banheiro feminino com Wolfgang do lado de fora da porta esperando. O banheiro estava vazio, mas enquanto ela estava lá, entrou uma mulher. Enchendo-se de coragem, provocada pelo desespero, dirigiu-se à mulher dizendo várias vezes se chamar Natasha Kempusch e que havia sido sequestrado, pedindo ajuda. A mulher loira lhe sorriu com simpatia, virou as costas e foi embora. A reação foi um grande golpe psicológico para Natasha, que teve então a certeza de que havia sido esquecida pelo mundo exterior e transformada num fantasma. Só depois de sua fuga descobriu-se que a mulher a quem tinha se dirigido era uma turista holandesa que não tinha entendido nada do que ela tinha falado. Mesmo assim, Natasha muitas vezes tentou discretamente atrair a atenção, já que por anos suas fotos cobriam toda a Áustria, mas ela nunca foi notada. De acordo com seu depoimento oficial, após a fuga, Natasha e Wolfgang acordavam cedo para o café da manhã juntos. Ele lhe deu livros de modo que ela pudesse se tornar autodidata e, de acordo com um amigo do criminoso que a havia visto uma vez, parecia feliz. Anos depois, explicando o sentimento de que não havia perdido nada durante seu confinamento, ela declarou: "Eu me poupei de muitas coisas, como cigarros, bebidas e más companhias", mas acrescentou: "Eu sempre pensava, eu não vim ao mundo para viver trancada e ter minha vida completamente arruinada. Entreguei-me ao desespero com essa injustiça. Sempre me senti como uma pobre galinha num galinheiro. Vocês viram minha cela na televisão e na mídia e hoje sabem como era pequena. Era um lugar de desespero." Dietemar Ecker, o assessor de imprensa de Natasha, declarou depois que ela lhe havia dito que às vezes Wolfgang lhe batia tanto que ela mal conseguia andar. Quando ela ficava roxa de tanto apanhar, ele tentava reanimá-la, pegava uma câmera e a fotografava. Wolfgang havia amedrontado Natasha dizendo que as portas e janelas da casa tinham armadilhas cheias de explosivos. Também a ameaçava dizendo que sempre carregava uma arma e a mataria e aos vizinhos se ela tentasse fugir. Durante todo o tempo em que esteve presa, prometia a si própria que iria crescer, ficar mais forte e resistente e um dia seria capaz de ser livre de novo. No dia 23 de agosto de 2006, Natasha estava no jardim lavando e passando o aspirador de pó no BMW de Wolfgang, que sempre vigiava de perto. Quando, às 12h53, ele recebeu um telefonema no celular. Por causa do barulho do aspirador, ele se afastou para outra área da casa para poder atender ao chamado. Deixando o aspirador ligado, ela saiu correndo pelo jardim, sem ser vista por ele. O portão do jardim estava pela primeira vez semiaberto. Natasha saiu por ele sem ser percebida e correu por cerca de 200 metros entre os jardins das casas vizinhas e pela rua. Natasha saiu por ele sem ser percebida e correu por cerca de 200 metros entre os jardins das casas vizinhas e pela rua, tentando encontrar alguém. Na rua adjacente, viu 3 pessoas andando em sua direção, um idoso, um adulto e um menino, provavelmente 3 homens de uma mesma família, e pediu ajuda, um celular para chamar a polícia. Os homens desviaram dela seguindo seu caminho, dizendo não ter celular. Pulou então a cerca de um dos jardins das casas em volta, mas não encontrou ninguém. Continuou a correr, cruzando cercas vivas e canteiro das casas, até ver uma senhora através da janela aberta de uma das casas da rua e pediu ajuda gritando: "Eu sou Natasha Kempusch", e dizendo que havia sido sequestrada. Todo o tempo apavorada de que Wolfgang estivesse atrás dela. Foi mandada ficar na cerca viva e não pisar no gramado pela dona, de 71 anos, enquanto ela telefonava para a polícia.
Dois jovens policiais atenderam o chamado e, para a surpresa de Natasha, a mandaram ficar parada com as mãos para o alto. Perguntas rápidas foram feitas e ela foi levada pelos policiais à delegacia. O sequestro havia terminado, depois de 3.096 dias de cativeiro. Sabine Freudenberg, a primeira policial a ter contato com Natasha após a libertação, declarou que ficou impressionada pela inteligência e articulação da jovem. No cativeiro, após os 2 primeiros anos, Wolfgang lhe havia dado livros ensinando matemática, permitindo acesso à televisão, jornais e rádio. Ela ouvia sempre o Internacional, a estação oficial internacional da Áustria, dedicada à educação e música clássica, também como transmissão em espanhol e inglês. Com a fuga de Natasha, Wolfgang fugiu da casa e vagueou o dia todo por Viena, encontrando-se com um amigo e ex-sócio, num shopping center, onde ele lhe confessou os motivos de seus atos e teve sua imagem capturada por câmeras de segurança do estabelecimento quando se encontravam num balcão de informações. No fim do dia, sabendo que toda a polícia do país o caçava, se jogou na frente de um trem em movimento perto de uma estação no norte da cidade. Ele havia dito a Natasha que nunca o pegariam vivo. As falhas na investigação. O sequestro de Natasha Kempusch passou anos nas manchetes dos jornais, revistas e televisões austríacas e europeias, não apenas pelo fato em si, mas pelo aparecimento de dezenas de teorias da conspiração e pelas falhas na investigação policial. 2 pistas importantes, porém, foram negligenciadas ou ignoradas. O depoimento da menina de 12 anos, Ishita, que declarou ter visto ela ser jogada dentro de uma caminhonete branca e que havia um segundo homem nela. Apesar de feita 2 dias após o sequestro, só começou a ser investigada mais de 2 semanas depois. A Ishita, porém, nunca foi pedido que fizesse uma descrição do homem que viu, para a confecção de um retrato falado. Quando ela viu a foto de Wolfgang na televisão após a fuga de Natasha em agosto de 2006, reconheceu-o imediatamente. Além disso, a polícia anunciou aos meios de comunicação que havia essa nova pista e que as vans brancas da cidade seriam investigadas. Isso deu Wolfgang tempo de se preparar. Ao ser visitado em casa pela polícia no dia 43 de cativeiro de Natasha, o raptor havia enchido a caminhonete de entulho para dificultar qualquer investigação mais detalhada e disse que estava transportando e retirando material para as obras em sua casa. Sobre o dia 2 de março, afirmou apenas que não tinha saído de casa. Seu único álibi era sua própria declaração, sem qualquer testemunha, mas mesmo assim sua caminhonete foi apenas fotografada para os registros e ele não foi mais incomodado. A casa com Natasha escondida no porão durante a batida não foi revistada. Cães farejadores que achariam com facilidade pelo faro através das roupas cedidas pela família não foram usados na inspeção. O investigador que fez a visita declarou 8 anos depois que Wolfgang foi bastante cooperativo e amigável e não viu razão para duvidar de suas respostas. A pista mais importante, porém, foi totalmente ignorada e causaria uma crise quando descoberta. Dias após o sequestro, um adestrador de cães fez uma denúncia por telefone que foi anotada pelo atendente da polícia nos seguintes termos: com relação à busca da caminhonete branca com vidros escuros que pode estar associada ao desaparecimento de Natasha, há uma pessoa em Stratford que pode estar ligada a isso e é proprietário de uma caminhonete branca Mercedes-Benz com vidros escuros. O homem é conhecido como um lobo solitário e tem dificuldade de relacionamento com a vizinhança. Ele vive com a mãe de 60 anos numa casa gradeada e com sistema de alarme eletrônico. Ele possivelmente também guarda armas em casa. Anteriormente, esse homem era engenheiro de comunicações da Siemens e talvez ainda trabalhe na empresa.
Possivelmente ele vive com a mãe e supõe-se que tenha preferência sexual por crianças. Não se sabe se tem antecedentes criminais. O nome é desconhecido pelo autor da chamada, mas foi descrito como tendo 35 anos, magro, entre 1,75 e 1,80. Esta denúncia, que levava diretamente ao Wolfgang, foi na época ignorada e arquivada pelos investigadores, apesar de alegarem depois que tinham tentado encontrá-la de todas as formas. Poucas semanas após a fuga de Natasha, em agosto de 2006, Herring, diretor da Delegacia Policial Criminal Federal e chefe da força-tarefa que havia assumido as investigações alguns anos após o sequestro, encontrou esse material, até então desconhecido para sua equipe, nos arquivos do caso. Herring avisou a ministra do Interior da Áustria sobre a omissão do documento e recebeu ordens de interromper as investigações por causa das eleições nacionais marcadas para o fim de 2006. Em 2008, 2 anos após a fuga e já fora do serviço, seu depoimento sobre o fato veio a público. As declarações do ex-policial causaram um escândalo na imprensa europeia, desembocando numa crise governamental e nos serviços de segurança, com todos culpando a todos, e uma nova comissão foi composta para investigar os erros da polícia e do governo. Acusações do pai de Natasha de que a investigação sobre as falhas da polícia foram suspensas pelo alto escalão da polícia austríaca fez a justiça do país contratar o FBI norte-americano para fazer investigações independentes sobre os atos do governo na época. O mais absurdo foi que, ao invés de buscar os responsáveis pelas falhas na investigação, o FBI passou a ter Natasha como alvo das novas investigações, suspeita de acobertar algo como a existência de uma quadrilha de pedófilos por trás de Wolfgang, tese que por anos dominou o governo e a imprensa do país. Natasha passou os primeiros dias de liberdade na ala psiquiátrica para crianças e adolescentes do Hospital Geral de Viena, aos cuidados de médicos e enfermeiras, sem contato com a família e sem permissão de sair, dividindo a área comum com jovens meninas anoréxicas e crianças que se auto-infligiam ferimentos, longe do mundo exterior do qual havia sido privada por 8 anos, enquanto a imprensa do mundo inteiro enlouquecia sem notícias do lado de fora. Imagens de seu cativeiro e mesmo coisas pessoais que tinha escondido de seu raptor, como roupas e um diário, apareciam constantemente na televisão, revistas e jornais. A princípio, seus pais não tiveram permissão de médicos e autoridades para estar com ela pessoalmente depois do primeiro encontro para a identificação. Em setembro de 2006, 15 dias depois da libertação, de maneira a encerrar os rumores e especulações, e apesar de ser aconselhada a assumir e adotar outra identidade para se poupar da curiosidade alheia, Natasha concordou em dar uma entrevista à televisão austríaca. A entrevista, dada à rede pública austríaca ORF, foi vendida em mais de 120 países a 290 euros por minuto, com os lucros sendo revertidos a ela própria. O total da venda desses direitos de reprodução, de algumas centenas de milhares de euros, seria doado a mulheres no México e na África. A princípio, combinado por seus tutores estatais que sua imagem não apareceria para poupá-la, Kempush apareceu de rosto inteiro na tela, com a cabeça coberta por um lenço. Depois de algumas semanas, ela se mudou para uma residência de enfermeiras perto do hospital e depois para o seu próprio apartamento. Ela não quis voltar a morar com a mãe, porque, como ela mesma declarou, eu tinha planos de ser autossuficiente quando fizesse 18 anos e isso tinha me sustentado todos aqueles anos. Agora eu queria que isso se tornasse realidade, andando por meus próprios pés e tomando conta da minha própria vida. Especialistas forenses levantaram a hipótese de que Kempush havia desenvolvido um tipo de síndrome de Estocolmo por Wolfgang. Ela referiu-se a ele uma vez como alguém gentil
e quando soube de seu suicídio, chorou bastante. No documentário Natasha Kempush 3096 Dias de Cativeiro, ela tem palavras simpáticas sobre seu antigo carrasco e aparece dizendo que tem mais e mais pena dele, uma pobre alma, mesmo depois de ter sido encarcerada por 8 anos pelo algoz. Mas ela o trata, porém, como um criminoso e doente mental. Entretanto, ela sempre negou essa hipótese, considerando isso um simplismo de quem não viveu sua experiência. Em seu livro, Natasha afirmou que a relação entre os dois era complexa demais para provocar-lhe tão somente ódio do sequestrador. A mão que lhe batia era a mão que alimentava, a mão que lhe humilhava e lhe privava da liberdade era a mão que lhe dava livros para estudar e que lhe permitiu viver, tendo o poder absoluto de sua vida ou morte. A intolerância de parte da imprensa e da opinião pública veio do fato de ela se negar a julgar Wolfgang do modo que as pessoas desejavam, como um simples monstro e nada mais. Foi necessário tempo, distância dos fatos, amadurecimento e contato com a vida normal para que o sentimento sob seu carrasco se tornasse mais repulsivo e odioso do que era na época de sua fuga. Obrigada por ficar até o final. Mais uma vez, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe, assim você ajuda ele a crescer. Um forte abraço e até a próxima!